E aí, meus queridos, estamos começando aqui mais um PPcast com muitas coisas legais sobre publicidade, propaganda, comunicação e o que está rolando no mercado publicitário. Lembrando que o PPcast é parte integrante da revista digital CEMIC, que é tocada pelos alunos do curso Publicidade e Propaganda da Universidade Uniara. Isso! E a tribulação de hoje é Gabriel, professor Gabriel. Oi! Cauana. Oi, gente, tudo bom? E o Rafa. Alô, internet! Engraçadinho. E hoje, nosso PPflix discutirá uma das séries mais polêmicas do momento. A gente separou aqui um interessante capítulo de Black Mirror, que terá como foco as redes sociais como controle social. Fique ligado no poder dos likes. Caraca, que abertura. Muito bem. Lucas iniciando aí, PPcast, já chega apresentando. Chegou já. Meninão, primeiro ano, tá ótimo, é isso aí. Galerinha aí se empolgando. Bom, a gente vai falar um pouquinho do Black Mirror. Algumas coisas interessantes sobre ele, que muita gente não sabe. Inicialmente, né, é uma série que hoje é da Netflix, né? Mas ela tem origem britânica. Então aqui, ó. Black Mirror 2011 é uma série de televisão britânica antológica de ficção científica. Você sabe o que é antológico, Rafa? Antológico vem da origem dos animais anta e que... Algo muito especial, muito grande, né? Ou seja, né, inovador, enfim, que tem muito destaque. Muito bem, Rafa, passou muito perto, Lucas né? gostou, mano. Isso. Bom, e então ela foi criada por Charles Brooker e é centrada em temas obscuros e satíricos que examinam a sociedade moderna, particularmente a respeito das consequências imprevistas das novas tecnologias. Então, ela é formada também por capítulos independentes, ou seja, amiguinho, você pode assistir da primeira temporada, da última, não vai ter problema, porque não é uma sequência. E todos eles realmente têm essa temática aí da tecnologia e o que isso pode levar pro bem ou por mal. Ou seja, vai dar medão. Então, se você tem medão, não assiste à noite, assiste de tarde, de manhã, ok? A Netflix comprou essa série em 2015, começou a veiculá-la. E já hoje você tem até a 4ª temporada disponível e a 5ª temporada já está confirmada, ok? Bom, só pra gente terminar aqui essa parte das curiosidades sobre a Black Mirror, sobre o conteúdo da estrutura da série, Charles Brooker disse que cada episódio tem um elenco diferente, um cenário diferente, até mesmo uma realidade diferente. Mas todos se tratam da forma que vivemos agora e da forma que podemos estar vivendo daqui a uns 10 minutos se formos desastrados. Ou seja, tudo que a gente vai ver na Netflix, no Black Mirror, você vê que é possível daquilo ocorrer daqui 5, 3, 8 anos, dependendo do episódio. Então, fica sempre aquela pegada com cara de que, isso é possível. Necessariamente o capítulo que a gente vai falar é o que a gente vive hoje. Necessariamente. Infelizmente é o que a gente vive hoje nas redes sociais. E como chama o capítulo? Bom, eu encontrei várias traduções. Queda livre. Queda livre. Queda livre ao certinho. Mas não é perdedor também. Porque se eu não me engano, na Netflix tá como... Um perdedor. Tá como queda livre, não é? Queda livre? Desculpa. Na hora que começa o episódio, fala perdedor. Isso. Nossa, acho que eu não vi essa parte. Eu acho que é isso. Mas, pra quem quiser assistir na íntegra, o primeiro episódio. A gente vai colocar agora aqui um pouquinho pra vocês verem, tá? Mas é o primeiro episódio da 3ª temporada. Agora vocês estão vendo aí. Segue o trecho. Nosedive. Nosedive is a satire on acceptance and the image of ourselves we like to portray and project to others. It stars Bryce Dallas Howard, who's fantastic, and she's playing a character called Lacey, who lives her life trying to please everyone. Lacey is lost. She's lost herself in this world where she thinks that her value is equivalent to her points. 2 stars? 2 stars? Wasn't a meaningful encounter. Everyone is a little bit heightened and false,
because everyone's terrified of being marked down because the consequences of that are unpleasant. So it's basically the world we live in. Bom, muito bem, acabamos de ver, né, o Uau! capítulo. Uau, Foi muito muito legal, interessante. foi muito rápido. Adorei. E temos algumas coisas bacanas aí pra discutir. Cauana, você encontrou algumas curiosidades, foi isso? Foi. Eu estive olhando lá, né, na internet, e eu vi, né, uma coisa que já estamos acostumados aqui no PPFlix, que é brasileiro criando teorias. Gente, teve uma brasileira que criou teorias pra série. Pra Black Mirror? Ela não se conecta, né, à série. Só que, segundo essa brasileira, todos os episódios de todas as temporadas se conectam. Ela Como assim? Ela disse que tem uma Impossível. ligação, um episódio com o outro? falou... Não usem drogas, crianças. Ela falou que tinha, gente. E ela falou que ela tinha provas. Eram Easter eggs. Ela falou. Que Ah. você achava em cada episódio e eles iam se conectando. Mas ela se deu o trabalho de separar os trechinhos? Ela Menina postou inteligente. tudo no Twitter. Tá? Vocês podem procurar a matéria e estar olhando lá. Mas eu não acho que se conecte mesmo. Deve ter algum elemento. Deve ser, no caso, a tecnologia interferindo na vida. Mas geralmente os easter eggs, eles são assim, eles aparecem, tipo, em cantos que É. você não consegue ver, só pra pessoa, tipo, olhar ali e falar, putz, isso aí tinha em outro episódio e meio que se conecta, sabe? É mais uma brincadeira, né? Tipo, uma eu acho que não brincadeira. tem nada a ver. Do jeito que ela falou, eu acho que não tem. E eu peguei outras curiosidades também. Vou ler. Vamos ler. Vamos ler. Aqui, gente, a série é popular na China. Ela tem uma audiência muito maior do que qualquer outra série de drama americana, onde foi amplamente discutido e comentado. E o jornal chinês The Beijing News descreveu a série como o apocalipse do mundo moderno e chamou de desesperado, mas profundo. De fato, perturbador. A série inteira, mas esse episódio especialmente também. Nossa, viu a série inteira? Não, eu já assisti, tipo, bastante dela. Mas, assim, cada vez que eu assisto um episódio é um choro que eu quero dar, porque, mano, que nem vocês falaram aí, que é uma coisa que tá próxima ou a gente tá vivendo. E se você parar pra pensar, cara, tipo, dá uma angústia, assim, porque a gente é escravo, né? Então, agora a gente vai entrar na parte da comunicação mesmo da série, que a gente só falou um pouquinho, né? De como é a série e tal, mas agora a gente vai entrar nos assuntos que interessam aqui do PPFlix, né? Bom, o que acontece é o seguinte, o grande desespero da série, pra gente que estuda comunicação e tal, enfim, é que a gente sabe que a comunicação é algo extremamente poderoso, muito poderoso. Então, basicamente, o que acontece dentro da série é um aplicativo, certo? Que é muito semelhante ao próprio Facebook, que ele funciona através de likes, né? Então, as pessoas estão andando na rua, tal, estão conversando, por exemplo, eu converso com alguém na rua, vejo um conhecido alguma coisa, eu simplesmente pego e dou estrelinhas para ele, de 1 a 5 estrelinhas, né? Até então, é nada inofensivo. O problema é quando isso começa a interferir na sua vida não pessoal, né? Mas alguns exemplos que nós vimos na própria série. Galera, ó, tem spoilerzinhos, tá? Mas vale a pena assistir. A gente não vai ficar falando sobre a série, mas sobre as situações, né? Por exemplo, um determinado momento ela quer comprar uma casa e aí ela não pode comprar uma casa, porque ela precisa ter, acho que é 4.5. Sim, Algo é assim. 4,5. E ela tem 4.2, então ela não consegue ter o desconto, ela não consegue ter o financiamento daquela casa. Então todas as coisas começam a girar em torno disso. E aí a galera fica desesperada para você ter os likes, né? Ou seja, ter as estrelinhas, para você não só, na verdade, diferente hoje. Hoje, se a gente pegar uma rede social, você tem uns likes lá, mas é uma coisa que não vai interferir, né? Em outros aspectos fora ali da internet. É uma coisa só social. Você é popular, que tem bastante estrela, né? Mas tem gente que vive disso. Então, No caso. vive, mas, por exemplo, o governo não interfere nisso. Aqui no Brasil, a gente vai expandir pra China, né? que é coisa diferente, né? Então, esse é o grande X desse episódio, né? Até que ponto isso realmente vai poder interferir e vai realmente condicionar as pessoas a terem determinados tipos de atitude.
Tanto é que quando tem uns personagens lá, que é igual um rapazinho que é um barman ali, né? Tipo um garçom. Acontece um episódio, olha só, ele se separou de um outro rapaz, né? E aí a galera ficou brava com ele e começaram tudo na nota baixa. E ele começa a ficar desesperado, porque ele não consegue mais entrar no prédio, porque a porta não dá acesso pra ele, porque ele tem... 2,45. umas estrelinhas muito, muito baixas, Nem né? faz sentido ele perder ponto pelo término. Então, mas aí que é o problema, Cuidar Cauã. da vida porque alheia é muito importante. Não, é porque o pessoal Bagulho de like. estava contra ele. Na hora da briga que teve ali, entre os dois, o pessoal meio que foi pro outro lado e não ficou do lado dele, ficou do lado da outra pessoa. Sim, essa parte eu entendi, mas eu achei nada a ver a forma como eles cuidaram da vida da Mas, outra Cauana, pessoa. Assim, o que é a rede social hoje? Exatamente, cuidar da sua alheia. vida, entendeu? Todos nós somos aquela velhinha que senta na esquina pra falar mal dos outros. No meu caso é só olhar, porque se você não postar nada, ninguém cuida da sua vida. Mas você tá olhando e você já tá vendo. Olha o mesmo, né, meu trabalho? O contorno da série é o seguinte, é você ter mais popularidade pra ganhar mais likes e ficar mais famoso entre o ranking. Quanto mais ranking você tiver, maior você vai ser na sociedade, você vai ter mais coisas na sociedade, você vai ser o podão da sociedade, vamos falar besteira. Eu gostei, mano. Eu tenho que utilizar aí pra censurar meus palavrões. Cauana, olha só que interessante. Pega hoje, qual que é uma profissão muito nova? Que virou profissão mesmo porque dá grana. YouTuber. O que é o YouTuber hoje? O que ele precisa para ganhar dinheiro? Ou seja, nós já discutimos aqui que o YouTuber ele ganha dinheiro, a renda dele como é? A renda dele é colocando os anúncios e fazendo divulgação de produtos e tal. Mas por que ele consegue fazer isso? Porque ele tem muito... Seguidores? Visualização. Sim, visualizações, likes e tudo isso que a gente faz. E não é isso que o Black Mirror trabalha? Esse episódio especificamente. Esse é o ponto. Então, o que acontece? Ao invés, todo mundo na verdade acaba virando um youtuber, porque fica postando foto disso, foto daquilo, o que dá, no caso ali, as estrelinhas, né? Que são os likes. E aí o que? Você tem o governo, ou seja, ele vai liberar pra você algumas concessões, né? Por exemplo, a fila rápida lá de alugar o carro. Que você tinha que ser mais... mais tipo fácil. de carro também, né? Isso. O que é mais triste de tudo isso é que você se torna uma pessoa totalmente o que você não é. Você tem que sorrir pra todo mundo. Que desespero. Falar, bonitinho com todo mundo, porque se você xingar a pessoa, ela vai lá e te dá dislike. Sim. E você perde pontuação por conta disso. Então você tem que ser, o clean da sociedade. Você não pode falar besteira, não pode falar nada. E isso é a coisa mais triste desse episódio que me mexeu muito comigo por conta disso. E hoje é isso mesmo. Se você pegar, você não tem mais a liberdade numa rede social, ou até tem, né? Mas aí você vai arcar com isso. Peguei um exemplo. Põe alguma coisa onde você dá uma opinião firme sobre algo. Se pegar política... Fale qualquer coisa sobre política, né? Fale que você apoia qualquer candidato do universo. Fale que você apoia determinado candidato por isso. Bolumista 2018. Qualquer um deles. Assim... Sério, qualquer um, mesmo se você falar um candidato que ninguém conhece, que é de outro país, alguém vai entrar lá e vai te criticar, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas começam a parar de fazer isso para não ter esses problemas. Ou ao contrário, se a pessoa começa a buscar problemas, né? Principalmente os youtubers também. Eles pararam de dar opinião. Antes eles tinham. Agora tem alguns que... Desculpa. Tem alguns que ainda dão. E esses são os mais... focados em xingar mesmo. Ele tá falando do Felipe Neto. E do Nando Felipe Moura. Neto em si não. Ele Ninguém não se aguenta tornou esse tudo cara isso. Eu acho que o Cauê Moura até hoje é um cara que nunca deixou de reclamar o grande comunista. Não conheço esse aí não. Adoro ele. Bom, eu vou voltar um pouquinho mais pra literatura aqui. Que literatura? Eu vou Prossegue. falar. Deixa o cara. Dá licença? É o único culto. Dá licença? A gente falando do youtuber aqui. Não, vamos... gente. Não, tudo bem, pode falar do YouTube. Isso é um programa de comunicação, né? A gente tá falando sobre... Ele não sabe dos youtubers. Não, exatamente. Não, mas assim, só pra gente deixar um pouco mais misturado isso, né? Nós já falamos aqui nesse programa, né? Até quando era o nosso saudoso Matheus, antes de conseguir o estágio, né? Que apresentava e tal. Nós falamos bastante do livro de 1984 de George Orwell. Então, que é o Big Brother, ou seja, o Grande Irmão. Muitas dessas séries
certo que nós vimos hoje, elas são derivadas da literatura, de ficção. Né? Não tem só essa, como tem outras literaturas também. Mas essa foi que ficou mais marcante, inclusive, foi que fez o programa do Big Brother, que nós já discutimos aqui também. Então, para não ficar repetitivo, o que acontece? Essa visão do que a tecnologia vai mudar, ela é muito bacana. Porque, assim, você tem a visão positiva de tudo isso. Bom, o que é a visão positiva de algo simples hoje, se a gente quiser da internet, do celular? É que você consegue se comunicar toda hora, você consegue acessar, você tem muita informação. Qual que é a visão negativa? Que você não tem tempo mais pra nada, que você fica sobrecarregado, que as pessoas te encontram onde você quiser, que você perde o contato humano, porque você tem as redes sociais. Então, o que acontece? A ficção, ela vai trabalhar muito mais o lado negativo. Porque o lado positivo todo mundo enxerga. O lado negativo ele é mais difícil das pessoas enxergarem, né? Então, a Black Mirror, ela é muito, muito focada nisso. Ela vê os lados negativos, pode perceber. Geralmente começa bem legal, tudo tranquilo, e aí depois as coisas começam... E não volta pro lado bom. O que é interessante é que você, tipo, pelo menos todo episódio, pelo que eu vi, você pensa que um personagem ele é o bonzinho da história, só que no final ele acaba se tornando o personagem mal da história, por conta do que ele faz durante todo o momento ali. E o Black Mirror é muito isso, tipo, ele começa com um personagem que você, de cara, você fala, esse aí é o cara que vai salvar a sociedade, mas chega no final, ele acaba se tornando o cara que tá junto com aqueles outros maus. É corrupção pelo meio, né, mano? Isso, exatamente. O homem nasce bom ou a sociedade que o corrompe, né? Tem uma história assim. Todo mundo tá filósofo hoje. É mais ou menos isso. Aí tem uma coisa muito importante agora, né? É o grande ponto aqui. Eu tava pensando... então, que na verdade é o grande X aqui, né? Do programa, que a gente ficou chocadíssimo, né? Eu tava dando uma pesquisada aqui, um pouquinho no site da Época, né? E ele fala, é bem legal, porque se vocês entrarem lá no site da Época, da revista Época, e digitarem Black Mirror, alguns pontos importantes do Black Mirror, vai aparecer lá a matéria sempre ali. E aí tinha dos capítulos da terceira temporada, falando um pouquinho de cada um e criando algumas relações, né? Nesse daqui... Eu achei muito interessante que ele fala um pouquinho sobre algumas relações com coisas do presente. Olha só que interessante, eu vou ler rapidinho aqui, ó. Então, a troca de likes, né? Então, gira em torno de uma sociedade na qual todos têm uma nota com base nas avaliações que recebem, que é o que a gente estava discutindo dentro desse episódio, né? Como já acontece com os serviços do Uber. Então, não é mais ou menos verdade, isso? Né? Não só do Uber, mas se você compra pelo Mercado Livre, qualquer basicamente compra que você faz hoje pela internet, você não vai lá, você dá uma opinião sobre o vendedor, exatamente. Ou você dá uma estrela, ou você dá uma nota. Na verdade é estrela, tanto pro Uber quanto também pro Mercado Livre. Cuidar com as estrelas. Então o que acontece? Mas só que agora, nesse momento, nós estamos trabalhando com empresas, né? Ou seja, pessoas jurídicas. Na série, a gente trabalha com pessoas, ou seja, pessoas físicas, né? Então, isso começa com as empresas, com serviços de empresas, e depois, no caso, na série, isso vai para as pessoas, né? Então, isso é uma coisa bacana. Ó. Depois, cada pessoa tem uma lente de contato permanente que permite ver uma classificação ao lado da cabeça. Outra coisa demais, cara, fantástica. Como você tem a lente de contato, então, por exemplo, a gente está aqui, eu estou olhando para vocês, eu sei a pontuação de estrelas. Sim. Então, isso já faz eu não querer ficar perto de pessoas que têm pontuação baixa. Sorte que o Google Glass não deu certo. Então, mas calma. Ainda tá pra vir. Tem se você tá na Google Glass ainda, Rafa? Desculpa, mano. Você tem que atualizar, hein, mano. Ninguém mais falou, mano. Eu tô muito puto porque ninguém falou nada. Tô sacaneando, ó. Olha só que demais, cara. Mesmo, ele não é atualizado. Não. A Microsoft, ela lançou já faz um tempinho, mas agora tá bem mais atual, chamam HoloLens. Já ouviram falar? Não. O que é? Eu tô no Google Glass. Uma lente de contato? Não, cara. Eu vou colocar a imagenzinha pra vocês aqui embaixo. Insira imagem aqui. Inserir a imagem aqui, tá? E o HoloLens é basicamente um óculos. Tanto é que ele é muito parecido com o que tá na série mesmo, mostra. Não tem uma hora lá que tem tem o irmão dela. O irmão dela jogando, sim. Que ele põe aquele óculos. Sim. Aquilo é um HoloLens. Né? É tipo como é que chama? VR, né? Isso, exato. Mas só que ele é mais bonitinho e tal. E aí o que acontece? É como se você visse hologramas
Então você põe aquilo, as coisas estão na sua frente, tá? Você vai mexendo, você vai manipulando. É muito, muito louco, né? Isso aí já tem no... Sem condições de andar com isso na rua. Não dá pra andar. Mas, por Não, exemplo... não preciso que lancem a lente agora. Não é grande não. Ele Imagina é você usando bem um tranquilo. óculos boladão, assim. Mas é estiloso. É estiloso. O PlayStation 4 tem um o VR, sistema. né? Sim, o VR que você ainda pode manipular. Tem os Isso. manetes, assim. Sim, Então, e ali você tem acesso nas coisas mexendo no ar, assim, é demais. Então, quer dizer, algumas coisas você já tem essas relações. E aí é que vai entrar o nosso assunto pesado de hoje. Pesado, quase chorei. Pesado. A China, cara. Deixa eu comentar. Pode assim, galera. Se você entrar na Play Store e colocar Black Mirror, você pode achar o aplicativo e daí você pode avaliar as pessoas. Tô zoando, não é isso? Não, é sim, tem, ó. Eu sei que tem o aplicativo. Só deixa eu dar um pequeno adendo. Um pequeno adendo aqui. Cara, tipo, pra você ver como esse episódio ele gerou tanta polêmica assim. Os caras criaram um aplicativo pra ele, somente pra ele. Você tem noção? Tipo, nenhum outro episódio tem um aplicativo, só esse da terceira temporada. É esse aqui, ó. Vou abrir. Na cara do Lucas. Na cara do Lucas. Vou avaliar ele. Então esse aqui é exatamente igual. Até a cor. Nossa, tá vendo? Que celularzinho bonito dos caras, hein, mano. Só que conforme Chique, você vai gostei perdendo também. nota, você viu? Vocês repararam? Que o celular vai apodrecendo. Um iPhone X, né? Eu não um reparei nisso. Quando ela tá com um ponto tanto lá no casamento, o celular dela tá tudo enferrujado. Gente, eu não Ou será reparei. que é por causa da lama? Assisti mesmo? Não sei. Fica o questionamento aí. Fica a dica. Alguém assiste de novo? Bom, Não. então, aí tem um aplicativo, mas esse aplicativo é zoeira. Não, lógico. Ele não... Não tem nada dentro? Deve dar vírus. Não, tem. Tá com vírus, Não, você fica dando nota, mas é via tipo e-mail. Você dá o ok, aí vai Você pro dá e-mail nota e volta. Não sei. Fantasmas da sociedade. Então, Os fantasmas da sociedade. Eu fiquei com medo. pro pessoal lá da China aqui, É. Gabriel. Mas olha só que interessante. Agora que veio o Você Black é o governo Mirror. da China. Black Mirror real. Bom, queria agradecer ao professor Samuel, que ele que deu a dica, né? Aí depois Valeu, professor. O professor Samuel deu a dica. Samuel é Insira aqui o fera. agradecimento. Fica o agradecimento. Bom, aí eu fui lá, pesquisei e acabei entrando no jornal Gazeta do Povo, que começa com a seguinte manchete. China implanta aplicativo de pontuação pessoal. Vamos lá, cagou na rua. Um país no qual todos têm uma nota atribuída pelo Estado para saber quão bom cada cidadão é. O objetivo é um sistema de crédito junto ao governo. Olha só que interessante. Até 2020 será obrigatório para qualquer pessoa física ou jurídica no país. Cada cidadão chinês tem entre 350 e 950 pontos calculados de acordo com suas ações. Mentira, olha. Cara, é nível total. Sabe-se que são levados em conta fatores como inadimplência, cumprimento das responsabilidades judiciais, hábitos de consumo e até mesmo o que ele faz na internet e em redes sociais. Tudo aí, olha só isso. Tudo isso ainda é cruzado com as redes de contatos do indivíduo. Se você anda com uma pessoa de nota baixa, é possível que sua nota também diminua. Não é possível o negócio. É real, cara, tá rolando. Pessoas com notas altas ganham privilégios, descontos e mimos de empresas e do governo. Cara, não é fake news isso aí? Cara, não é fake news. Isso aí é Black Mirror total. Isso é tão Black Mirror. A vida imitando a arte. Não é fake news, não é real. Mas isso vai ser obrigatório? É obrigatório? 2020. Já tá rolando uma versão beta, as pessoas estão testando, e olha só que louco. Na China, é assim, por exemplo, o Twitter, lá tem um outro nome. Não pode? Urro, uma coisa assim. Pode o Ué. Google? Lá não pode o Google também? Não. Então o que acontece? As empresas têm outros nomes. O Uber é igualzinho, mas é um outro nome porque é tudo do governo, é tudo estadual. É em chinês o Uber. Então, aí a Amazon é o Alibaba. O Alibaba, cara, é o maior site do universo que mas vende eles coisas têm. pro mundo todo. Entendeu? Então, tudo eles têm a versão deles. Lá eles têm o Cacau, Que que é é isso? o de o Mercado Livre. Que é o Mercado Livre. O Mercado Livre. Pra você Cacau? comprar as coisas. Era O isso, era Cacau, Cacau, não era? Bom, enfim, resumindo, Eu não lembro. eles têm todo é do governo. Aqui são empresas, né? Pô, eles têm acesso à Netflix Privadas. lá?
Tem, acho que Tem? sim, né? Porque Creio- tem bastante séries que são chinesas, né? É. Independentes, são bem então asiáticas, então eles têm sim, eu acho que sim. Creio que sim. Então, olha só que interessante. Aí, numa outra revista, a Wired, ela fala o seguinte, ó. Que, na verdade, a tática, ela busca subverter o método enquanto controlar e utilizar a diversão como ferramenta de manipulação. Então, pensa só. Se você tem acesso a tudo isso, você tem controle de tudo isso. Cara, basicamente, você está manipulando a sociedade de uma forma muito, muito rígida. Sim. Do tipo, pô, você quer ter desconto no seu imposto de renda? Você vai se comportar assim. Pô, quem não quer ter desconto? Tipo, você não tem dinheiro, filho, mais ou menos pra pagar o negócio. É. Você tem que pagar. Todo mundo tem um pouco de brasileiro dentro de si. Então Mas não continho tem jeito, sempre é cara. bom. Então, olha só que interessante. E aí é a história do livro do George Orwell, que é exatamente isso. É o quê? É o Big Brother, que na verdade aqui é o governo chinês, como ele está controlando tudo que você faz. Olha só, o que é interessante para o governo? Por exemplo, para um país. Você tem menos violência, certo? Você tem mais estudo, você tem uma saúde melhor. E como você controla isso? Tem numa sociedade, por exemplo, que não vai ficar degradando os prédios públicos, ou seja, praças, enfim, que não vai jogar lixo no chão, que vai, por exemplo, se esforçar para os estudos, certo? Que vai querer trabalhar. Qualquer e como... sociedade que não seja o Brasil. Que aqui- Então, é Aqui isso nós que eu ia somos dizer. mesmo. É isso que eu ia dizer. Chutou o Tipo, Joga balde, mesmo. velho. eu acho que pra China, isso ia ser, tipo, bem tranquilo, porque Já lá é regrado o o bagulho. povo já é regrado, eles são respeitosos um com o outro. Então, Sim. acho que ali todo mundo ia ter pelo menos um 4.5 pra cima. É, quase então. todo mundo. ali a cultura Até o- deles já é assim. Até né? os mendigos ia ter 4.5 lá. Mas eu acho que se isso fosse implantado no Brasil, ia ter uma guerra civil aqui dentro. Nossa, muito ia, mano. violenta. A gente não ia ficar de boca Muito calada. violento. Não, aqui ia ser fácil. Eles iam hackear e todo mundo ia ter nota alta. É verdade. Ia acabar o projeto. pagava. esqueci desse porém. Brincadeira à parte, mas é uma coisa muito verdade. importante que a gente tem que ficar esperto, que é isso aí. É que a Ou China, seja, China é um país desenvolvido. Né? Até mendigo fala chinês, né? Nossa, Rafa, podia ficar sem essa. Hoje tá... Mas são essas formas de controle. Ensina a musiquinha da Praça Nossa aqui, por favor. Da Obrigada. mesma Ele praça. dormiu com o Bozo hoje. Comi palhacitos, né? É. Então, o que é importante a gente ver na comunicação? Essa forma de controle. Perceberam que todo esse controle, que no caso a China está colocando isso em prática, detalhe, em 2020 isso vai ser implantado. Ainda é versão beta, mas vai ser implantado para todos. Isso Você hackear, consegue né? ter o controle através do quê? Através da comunicação. Ninguém tá com um chicote batendo nos caras. Isso aí é passado. Você tem um controle muito maior do indivíduo através do quê? Com comportamento. Você ditando o comportamento dele. Você controla ele muito mais do que você ficar oprimindo, algemando. Na verdade, é um paralelo um pouco forçado, mas é um pouco grosseiro. Mas na época da escravidão, era como? No chicote. Algemado, no chicote, não obedeceu, vai pro tronco. Olha o trabalhão que dava. Hoje, você tem do aplicativo, ou você tem a comunicação agindo Você só dá dessa like. forma negativa, você tira a pontuação do cara. Dá Olha que dislike. punição, o cara não consegue fazer mais nada. É que nem na série lá que tem a punição em dobro. Não. Exato, Você exato. tá double porque- damage. Conta a história que aconteceu no aeroporto. É a Lacey, né? Lacey é o nome dela. Foi no aeroporto dela, foi desrespeitosa por causa que o voo dela foi cancelado e não tinha o que a atendente fazer. Ela gritou, gente. Daí a Lacey deu piti, Ela falou, porra. falou, mano. Ela falou várias Ela coisas. falou um palavrão, não foi? Falou. E tipo, a moça ficou meio que Chocadaça. chocada e falou, moça, maneira no É. seu palavreado aí. Aí ela falou, não, desculpa, e continuou falando besteira, mesmo pedindo desculpa, ela falando besteira. Daí chegou aquele segurança que tava rindo, não sei porque ele tava feliz pra cacete. Né? Vai entender. Falou de boa pra ela, tirou. Quer dizer, Tirou um ponto, tirou aliás, um ponto inteirinho. Isso, Ela já ficou ali com 3 e alguma coisa. 3,1. Depois ela tomou a punição lá, que qualquer avaliação negativa ia ter o dobro de... E daí todo mundo da fila deu pontuação negativa, ou seja, foi lá pra 2.4. E a moça também. Na né? verdade, É. então,
na verdade, o O aí foi o que aconteceu no final, né? Acho que é porque pode dar spoiler. Pode. Já falou do Já episódio. estamos- Não, mesmo quem tá ouvindo, quando for assistir, não tem problema, porque acontece muita coisa, assim. Exatamente. Não é algo fatídico numa série normal Cara, que... é uma hora. É um monte de É, coisa. muita coisa. Tipo, o que é mais triste foi ver que ela foi convidada para uma festa de casamento, né? E depois a moça que ia se casar ligou para ela falando que ela tava com 2,6 pontos e que ela não poderia comparecer à festa porque a maior parte da festa ia ser 4,8 para cima. E ela ia estar, ela tá muito abaixo da média. E ela acabou ficando nervosa, invadiu o casamento e falou aquele tanto de besteira. Aliás, Final. nesse mesmo diálogo, teve aquela parte que as duas falaram que era por puro interesse pessoal. Isso. Tanto dela, Quanto da que outra. ia estar se mostrando como solidária de ter convidado uma 4.2, Exato. e a outra que queria mais nota. Então, nesse sistema aí, você acaba sendo quem você não é, mais ainda. Que é a história da internet, da máscara da internet, né? Mas só que aí você tem o quê? Você, no caso da China ali, você tem o aplicativo chinês, você tem os interesses pessoais. Né? Ou seja, o que é interessante? Na adimplência, ficou bem claro aí. O que quebra um país, por exemplo? Ajuda é a inadimplência. Ou seja, quando os cidadãos eles não pagam os seus impostos ou deixam de pagar. A gente costuma ver direto, no caso das cidades, fazendo campanhas do IPTU, por exemplo, para as pessoas pagarem IPTU e tal, e dar desconto, e faz isso, faz aquilo. Por quê? É uma das principais formas de arrecadação, que a prefeitura tem das cidades. Então imagina só, ao invés de ficar fazendo isso, de ficar dando desconto e tal, você promover isso. É muito mais barato, é muito mais rápido, funciona, certo? E é um poder de persuasão extremamente forte. Então, por exemplo, olha, se você não tiver em ordem, você não vai poder matricular seu filho na escola tal. Como é que pesou, né? Imagina, Trabalhou em cima do agora- Por exemplo, né? Agora uma pergunta pra você, Gabriel. Imagine se você numa sala de aula onde tem 45 alunos com celular e você é o professor que também tem um celular e pode avaliar cada aluno Ó, e os ditadura. alunos podem avaliar você. Ditadura Arroio. Exatamente. E isso como que isso funcionaria se fosse dentro de uma sala de aula? A pergunta pra você. Tá, isso é bem legal, porque hoje, inclusive, vocês, meninos, já fizeram esse trabalho? Que é o trabalho de gamification. Ah, Lembra? sim, sim. Gamification. Da hora. Então- Você perdeu meu trabalho. Não. Gente, ele perde trabalho. Cuidado. Continuar. Mentira! Mentirosa. Eu ia escrever pra ganhar, viu? No seminário aqui de prêmios regionais, mas ele perdeu, tá, gente? Ué, mas eu Eu perdi o também perdi trabalho. meu trabalho. Você- então, Ai, é calma. isso que eu ia falar, mas Eu você... enviei a única cópia que eu tinha pra ele, tá? E eu ia pegar com ele e escrever. Só que ele perdeu. Não, mas peraí, se você digitou esse trabalho e me enviou... Eu você- digitei lá na Uniara. Não tinha trabalho. Por que você não salvou? Eu digitei na Uniara. Eu tava Olha só, atrasada. gente. Mas por que você não mandou pro As seu e-mail? intrigas. assim. Olha aqui. Briga. Não deu. Cauana, Não ó, deu. Ó. você tá querendo pegar... Eu vou dar dislike Não em importa. você. ó. Gente, ele perde trabalho. Ixi, tô a ver esse aqui do casamento. Oh, Ó, Deus. olha só. Sai daqui, neném. Como que você faz um Não fala trabalho? comigo. Como que você faz um trabalho? Dá dislike pra ela. Ó, como que você faz um trabalho? Vocês ousam. Por que se você mandou uma pra mim, Ah. por e-mail, não mandou? Não, eu mandei pra... Tá. Por que você não Ah, fez nem uma lembro cópia mais. e mandou pro seu e-mail? Tem um negócio chamado Meu, Google eu tava Drive. atrasada, você tava lá, ó, na sala, eu precisava levar o Ah, trabalho pra você. então você fez em cima da hora. Não, eu terminei em cima da hora. Bom, tirei Bom, ele, bom, eu você tive já... que Ó, terminar. Cauana, não, Cauana, deixa. Ele perdeu o trabalho, eu não quero saber. Eu não vou nem falar mais nada. Já caiu nos meus pontos já. Vai. Eu? Você. Nossa. Tá bom? Deixa pra lá. Eu vou cortar essa parte que tá muito chato, muito particular. Voltando, respondendo sua pergunta, certo. O que acontece? Tem duas formas para você fazer isso. Deixa eu Hoje, sorvete. você pode pegar a sociedade, você pode pegar a forma que a sociedade está hoje, na minha visão, é impossível a gente andar para trás. As tecnologias estão chegando, a gente tem que se adaptar a elas e usar elas a nosso favor, tá? Então, se o aluno está levando celular para a sala de aula, você tem que fazer ele usar isso para a sala de aula. Ele vai deixar de usar? Não vai. Ele vai deixar de ficar olhando pro celular? Não vai deixar. Se eu começar a tirar nota, ele vai deixar de olhar pro celular? Também não vai. Porque ele vai dar um jeito de olhar escondido. E vai ser pior ainda que ele vai prestar menos atenção na aula.
Então você tenta fazer isso entrar dentro da aula. Por exemplo, você vai dar um exemplo de um comercial de alguma coisa, você já fala pro aluno ver, entrar no YouTube ali, já ver rapidinho, entendeu? Isso vai ser interessante, é um processo que depende da disciplina, né? Mas na disciplina que eu ministro, isso dá certo, acaba dando certo. Outra coisa, a gente está fazendo um trabalho de gamification, antes da Kawane me interromper, né? Então a gente está fazendo um trabalho de gamification que é o quê? Você utilizar exatamente isso, os princípios dos games para aumentar a produtividade. Então, o aluno ele tem que pegar, ele tem que pensar no aplicativo onde isso vai resolver os principais problemas. Quais são os principais problemas hoje da tecnologia frente ao estudo ou às aulas? A desatenção. É mais interessante um celular do que a aula. Galera, não dá pra gente competir com a internet, competir com redes sociais. Mas, Gabriel, é o seguinte, eu entendi o que você quis dizer, só que assim, se você tivesse numa sala que tem 45 alunos, você estaria em desvantagem ali, se tivesse esse processo de like e dislike. Agora eu entendi. Não, você tá fazendo uma comparação com o Black Mirror. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Não daria pra entrar com os celulares lá pra você estar avaliando. Ia ser uma Tipo, guerra. os alunos. Porque não assim, podem dar vamos aula. supor, você sei. daria sua aula e os alunos iam classificar o seu ranking conforme a aula que você deu. Ia ser uma briga, porque vamos supor, se você comete um erro na aula, os alunos já iam tirar os seus pontos por conta do erro que você teve. Olha, eu não sei. Isso seria um ponto interessante Mas se aparecesse na série. Tá, mas qual que Verdade. seria um erro, por exemplo? Por exemplo, se Dá você bronca. fala alguma besteira, tipo, comete erro. Tipo, eu cometi um Você erro perde aqui, trabalho aí os alunos falam, mas por que você cometeu esse erro? Vai lá e joga o seu... Não, mas aí eu acho que não. Eu acho que Da mesma maneira, você também poderia tirar a pontuação de um aluno porque ele está conversando muito com outra pessoa. verdade. Aí você fala assim, você está conversando muito, eu vou tirar os seus pontos aqui, aí você tira os pontos. pode fazer isso na nota, tá? Não, mas eu acho que existem formas e Ele formas. já faz isso, por isso que ele não tá Não, ligando. por exemplo, o aluno tá lá conversando com o outro, certo? O que você já pode fazer? Em vez de você falar, não, vai para fora da sala, ou não, Você diminui vai as perder estrelas. pontos. Ué. Não, diminui as estrelas, isso é punição. Galera, Você tá em Black Mirror, você não tá mais aqui. Não, Kawana, a gente tá pegando uma situação do Black Mirror e trazendo pra cá, pra aula. Então, não funciona. Galera, punição com o aluno não funciona. Por quê? Se eu tiro a estrela dele, no caso do Black Mirror, ele vai ficar puto, não vai? Vai. O que ele vai fazer? Ele vai querer descontar. Não interessa se a aula tá maravilhosa. Ele vai querer descontar. Ou seja, ele vai ficar depois nem prestando atenção na aula, que ele vai ficar pensando, caramba, cara, vou perder nota, eu vou isso. Não Perder adianta. pontuação, né? O que acontece? Faz uma brincadeira, entre aspas. Já deixa conversar. O aluno tá conversando, galera. Quem estiver conversando, a gente vai fazer um quiz. Por exemplo, o cara tá conversando, fala assim, parabéns, você conseguiu. Aí você joga uma pergunta pro cara responder, dá alternativa e a classe, dá 10 segundos pra responder. Não respondeu? Alguém da classe responde. Então, quer dizer, você tenta deixar mais interessante. Eu acho também legal Você por uma podia parte. fazer isso. Você tá trabalhando faço com humilhação pública, então. Ele tá fazendo isso? Não é humilhação. Não, você não tá humilhando o aluno. O que acontece? Você está estimulando ele de uma forma mais interessante, presta atenção. Tanto é que vão ter alunos que vão gostar, e já aconteceu isso, do cara zoar de propósito só pra esfregar na pra sua participar cara. do showzinho do milhão, entendeu? Mas assim, Eu nunca vi esse show do milhão. pelo que eu vi que aconteceu na China, se isso realmente for é uma verdade e vai acontecer em 2020, por exemplo, eu acho que nas escolas lá deveriam ser proibidos esse tipo de avaliações, Concordo. pelo menos nas escolas No e caso, universidades não é as pessoas também. que avaliam, é o governo que avalia as pessoas e elas não têm Isso. acesso à nota delas. Tá. Então, É o governo que Elas não têm avalia. acesso. Então retiro o que eu Então, falei. por exemplo, tem umas coisas assim, ó. Se você pega e você é doador de sangue, tô dando um exemplo. Ou Você é o Gabriel, doador de sangue. Isso, doe sangue. Eu teria estrelinhas. Aqui, ó, dois sangue. Tem estrelinhas. Então, ou você, por exemplo, você vai uma vez por mês, você ajuda uma instituição, tipo, indo lá, né, colaborando de alguma forma, então você ganha estrelinhas, tô dando alguns exemplos. Ou você tem as suas contas em dia, por exemplo, imposto de renda, enfim. Beleza, você tem estrelinhas. Então, é o governo que avalia. Então, não não roubem, pessoal. eu avalio você. Não roube, não atropelem velhinhas. Não, então, por exemplo, se você não tem multas de trânsito, então tem algumas coisas assim. Olha,
eu não concordo muito com isso, porque é uma forma de manipulação. Mas, se você pensar de uma forma mais abrangente, você está condicionando a sociedade a se comportar de uma forma adequada. Agora, tem que ver Mas o você que, quais são esses rigor. Qual é o rigor? O que eles vão colocar lá para pontuar? Esse que é o X da história, entendeu? tipo, como a gente falou, né? Tipo, a China, ela é de boa com isso, porque o povo lá respeita tudo mais. Mas, por exemplo, se isso acontecesse no Brasil, eu acho que não daria muito certo por conta do povo, que a gente tem um povo muito desrespeitoso aqui, né? Em algumas, claro, não totalizando, não falando de todo mundo, mas eu acho que quando você perdesse um ponto, por exemplo, se você perdesse um ponto, você ia ficar puto E ela da tacava vida. fogo no ônibus, bloqueava a rua. Você ia ficar puto da vida. Você não ia ficar triste, igual os caras ficam lá puto, deprimido. Eu tô deprimido porque eu perdi um ponto. Não, os caras já iam ficar putaço. Mas, ó, a gente tem tem um X aí que a gente não parou pra pensar ainda. A China é o país mais populoso da galáxia. Da galáxia. O que acontece? Quanto Eu acho. mais gente você tem, é só a gente pegar alguns países, igual aqui no Brasil. Ah, não, porque isso é aquilo, não sei o que lá. Pô, se você pegar o Brasil, até pela quantidade de pessoas e pela área territorial também, o tamanho dele, e comparar, por exemplo, com um país europeu, ou com um país muito pequeno, pô, tem países que o Brasil é 20 vezes maior. Tem país que São Paulo é maior, né? Então, Exato. e que tem muito mais gente aqui. Então, é mais difícil você ter o controle também disso, entendeu? Então, o que a China tá fazendo? Ela tá, na verdade, se antecipando, porque cada vez vai nascer mais pessoas, cada vez vai ter mais gente, e isso é impossível, né, você parar. E ela tá se antecipando para evitar problemas futuros, que eles já estão, tipo, quase que na tampa ali, apesar de ser um país grande também, né? Então, como controlar tudo isso? Entendeu? Então, como dar emprego para todo mundo? Como fazer a economia girar? E não sei se vocês viram, mas aquela história lá atrás, que antes, se a gente pegar há uns 10 anos atrás, tudo que vinha da China, era porcaria, quebrava, ou isso ou aquilo. Era isso, era Paraguai. Paraguai era melhor que da China, né? Mas o que acontece? Hoje a China, as fábricas, por exemplo, tem uma fábrica lá da Ford, ela tinha 1.000 e poucos funcionários. Ela dispensou 60% dos funcionários e o que? Automatizou, colocou um monte de robô. Hoje a China é o país que mais tem robôs em atividade, que mais investe em robótica. A revolução das máquinas aí. Então, tanto é que se você pegar alguns livros, como que viraram filmes também, como Eu, Robô, como Inteligência Artificial. Muito bom. O Black Mirror também se baseia muito nisso. Em alguns episódios. Que é a história do que era... lembra do Minority Report? Lembra do Minority Report? Yes. Muitas daquelas coisas, que é um filme que eu não lembro a data, mas provavelmente deve ser uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, pelo menos. Quando você assistiu, lançou... Como que chama? Minority Report. Acho que é a nova lei, o Minority Report, alguma coisa assim. Aqui o trailer, é do... não vou... tá bom, vou colocar o trailer aqui. Puf, entrou. É com o... Adorei. É muito bom. Tom Cruise. Que bom, hein? Tom Cruise que fez. Não, mas é muito bacana. Porque muitas daquelas coisas, hoje já rola. Que era impossível tal, e hoje já é comum. Então, essas coisas do Black Mirror, elas são datadas. Se você assistir daqui a 5 anos, você fala, isso aqui já tá rolando. Entendi. Isso que é muito louco. Fudeu muito, então. Beleza, turminha, vamos encerrar? Vamos. Já deu Alguém tem mais alguma coisa? Aqui no Brasil, o meio de controle deles pra gente não cometer multa de trânsito é aquela cartinha do Detran que você recebe quando você não toma muita multa. Mas hoje você consegue pagar por aplicativo, área azul, tudo. Exato. Tá mais fácil. Então não tem que sair correndo mais atrás da azulzinha. Nossa. Belezinha? Beleza. Beleza, o senhor fez você vai fazer o fechamento do programa? Eu não passei pra você, né? Não passou. Mas aqui embaixo já tem um endereço. Embaixo? Isso, aponta aqui, entra aqui no site. Entra aqui embaixo, pessoal. Isso. No site da SMIC. Isso, CMQ. Boa. Se inscreva no nosso canal. Tá aqui, né? Tá, gente? Se inscreva aqui. Dá o like aí Acione no o vídeo. sininho, tá? Isso. Compartilha com os amiguinhos. Que aí você vai receber 5 estrelinhas se fizer isso. É verdade. Belezinha? Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau. Pega o celularzinho lá, Cauã.
Dá estrelinha. Valeu. Demorou. Valeu. Falou! Muito bom. Beleza. Foi. Nossa, mandou bem a abertura.